glória a Deus, que bom estarmos juntos de novo. Depois de algum tempo, tivemos uma série de contratempos, mas que alegria estarmos juntos de novo. E hoje nós estamos entrando numa época, assim, num momento tão tremendo, que precisamos resolver já algumas questões pendentes. Por exemplo, nós temos que estarmos definidos quanto ao arrebatamento. Não cair mais nessa história de mas é agora, é amanhã, pode ser hoje, pode ser, vai ser antes, vai ser depois. Pegar as escrituras e conferir e ter uma segurança nisso, né? Porque existem outras coisas urgentes que estão acontecendo no mundo. Nós precisamos comentar a influência dessa angústia toda que tem a Terra hoje, por causa da desestabilidade do clima, por causa das tragédias, por causa dos comentários da Harp, por causa de culpar o homem, culpar a humanidade diariamente em toda a mídia por estar acabando com a Terra, como se isso fosse uma desculpa para que sejam justificados para um grande abate, para salvar a Terra. Mas tudo isso tem angustiado alguns crentes bastante e nós precisamos ver na palavra de Deus como é que fica isso. Então precisamos, os assuntos que pegamos, encerrar logo. E nós vamos entrar hoje com arrebatamento. Eu vou buscar fazer um ensino, uma conversa entre a gente, que mesmo que seja colocada em pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, a gente possa colocá-las todas num pacote só, num vídeo só, e quem estiver realmente interessado vai pegar do começo ao fim, e quem tiver tempo. Mas também eu penso em repartir cada videozinho depois, cada 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, repartir e fazer vídeos pequenos para que você possa assisti-los separadamente, desde que você não perca a sequência. Então, dito isso, vamos começar. Eu quero te dizer mais uma coisa antes. O YouTube, ele está com uma política agora mais severa para mostrar os DVDs, para mostrar os vídeos da gente. E ele não quer colocar alguma coisa no seu computador que você não esteja realmente querendo. Então, eles pedem para fazer 3 passos, se você está interessado. Primeiro, clique aqui no inscreva-se, ok? Escreveu? Beleza. Agora, esse sininho aqui vai mostrar que você tem interesse, você quer receber deles as notificações. Então, bota uma capinha no sininho aqui, quando você toca, ele forma uma aspazinha, né? Uma capinha. E o terceiro passo é você colocar aqui nessa mãozinha e colocar um joinha aí, um gostei. Aí, sim, eles começam a expor a um público maior. Claro, eles valorizam muito se você fizer qualquer comentário. Apareceu lá 30 comentários, 32 comentários, 40 comentários, eles valorizam. Vamos fazer isso para juntos apressarmos em nos acordarmos. Uma vez eu falava em acordar a igreja, em nos acordarmos. Já é. Então vamos começar no primeiro ponto. Vamos ver se esse primeiro vídeo podemos já colocar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Mas vamos adiante. Primeiro ponto. Primeiro ponto, eu tenho que me justificar. Porque o pessoal diz, mas pastor Eliseu, o senhor viajava junto com o Ministério Filhos do Homem para o mundo inteiro, para todo o Brasil, o senhor estava pregando. O senhor pregava em tudo que era congresso, mas e o senhor pregava em todos esses lugares, fora do Brasil também, a respeito de uma ideia fixa, joia do arrebatamento que o senhor tinha, o senhor justificava com versículos, e o senhor dizia que o arrebatamento era iminente, que Paulo esperava até para a sua época esse arrebatamento, né? E mais, o senhor colocava alguns versículos e baseava isso nas escrituras. Não tem nada mais doído, querido, nada mais doído, não é para mim, para um pastor, quando ele precisa se dobrar aquilo que as escrituras dizem e mudar o que ele já pregou. Dá uma dor de consciência, parece que você complicou a vida de pessoas, a fé de pessoas, e aí você precisa consertar, não tem mais, mas Deus vai se encarregar. Eu me alegro que, quando eu comecei a me questionar, que eu comecei a ver algumas coisas que não batiam muito, que era um pouquinho forçada. Não, mas fala-se
duas, a primeira e a segunda vinda de Jesus, não dá para falar a terceira, não, mas é que a segunda é que ela é uma parte, ela é dividida em duas partes. Peraí, mas aonde fala isso? Como é que os apóstolos escreveram? O que os profetas disseram? E por aí começou. E eu resolvi ouvir pessoas, e mais do que ouvir pessoas, eu resolvi dizer, Deus, se for preciso, mas por favor, eu preciso entender claro, porque daí eu preciso passar para a igreja, eu preciso passar para os irmãos, né? Sabe, meu irmão, daí eu comecei a ouvir pessoas e comecei a aprender maneiras de estudar. Essa maneira, pega um assunto, não é só arrebatamento, seja assunto que for, e veja em outras partes das Escrituras onde o mesmo profeta escreve sobre esse assunto. Vê qual é o aspecto, qual é o contexto, e daí pega outros profetas. Mas pastor, vai ter que procurar tudo? Bem, Deus disse, Amós 3,7, eu queria que você decorasse isso. Amós 3,7. Deus diz, não farei coisa alguma é coisa alguma, sem antes avisar os meus servos, os profetas. Mas por que isso? Porque Deus sabia que quando houvesse uma confusão, engano aparecendo, os seus filhos iriam ver o que ele falou para os profetas. Porque sabe, irmãos, eu me acomodei muito e me tornei um fanático. O pré-tribulacionista, às vezes, ele não é fanático, mas ele disputa, quer provar, que é isso. Eu fui assim, mas há um momento de todos nós temos que dizer, Senhor, o que o Senhor diz na Bíblia, né? Eu sei que o Senhor falou isso, que ele revelou aos profetas tudo o que ele iria fazer. Então comecei a entender por que parece que Deus tem ele amplia a revelação quando você o obedece e começa a procurar nas Escrituras, aqui, ali, o que um falou sobre isso, sobre aquilo. E olha, tem mais. O Senhor disse, bem-aventurado aqueles que guardarem as profecias desse livro. Para mim, esse livro era o Apocalipse, né? Era o livro do Apocalipse. Querido, o Apocalipse, que é a revelação, ela começou quando Deus começou a revelar as coisas, lá quando ele mostrou como Adão agiu depois de sair da presença dele, acusação, a mulher que tu me deste, ciúme, morte dentro da sua própria casa, irmão matando irmão. Aí quando ele formatou a humanidade, já era Apocalipse, meu querido, já era revelação. Então deixa eu dizer para você, vamos fazer esse trabalho juntos, vamos andar juntos. Vamos, eu não sou dono da verdade, pelo contrário, isso não é falsa humildade, eu sei poucas coisas. Mas, irmãos, quando a gente pega a Bíblia, tem tanta pérola. Parece que o Senhor, ele quer dar assim, não é um prêmio, ele quer alegrar o coração daquele que ama as Escrituras e decide perscrutá-las. Ok? Então vamos passar para o segundo tópico. Eu vou já começar esse segundo tópico colocando versículos que eu usava muito nos púlpitos. E sempre que você discutia sobre arrebatamento, esses eram os primeiros. Ok? Então, tópico 2. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Você conhece bem. Diz lá, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, aos quem Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Opa! A ressurreição é a nossa esperança, né? Dizemos-vos, pois, Paulo falando, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo dizendo nós, os que ficarmos vivos. Vamos adiante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Eu queria que você guardasse 3 palavras aqui que depois vão ser muito importantes. Alarido, a primeira. Com voz de arcanjo. Opa, tem um arcanjo falando aí.
com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, trombeta. Alarido, voz de arcanjo e trombeta. Mas vamos lá, vou repetir o versículo. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta e com a trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, olha Paulo falando, né? Depois, nós, os que ficarmos vivos, Paulo falando, né? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E então Paulo completa: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós vamos ver outros textos onde o próprio Paulo fala, ok? Por exemplo, vamos esquadrinhar agora a outra carta que Paulo fala, que ele escreve, para a mesma igreja, pouco tempo de trás, o mesmo apóstolo, falando do mesmo assunto. Olha que interessante, presta atenção. 2 Tessalonicenses 2, vamos ler do 3 ao 5. Mas no 1 e 2, Paulo cita, olha, quanto à volta de Jesus, não esmoreçam. Esperem, porque ela vai acontecer, com certeza. Daí ele continua dizendo assim: mas ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, de novo 3 palavrinhas, a apostasia, antes que se manifeste o homem do pecado, se manifeste o homem da iniquidade, numa outra tradução, não se manifeste o homem vil, ok? Segunda coisa. E terceiro, ele o chama de o filho da perdição. Opa, Paulo está dizendo então que tem algumas coisas que vão ter que acontecer. E o interessante é que quando ele diz que ninguém vos engane, parece que alguém está querendo nos enganar. Mas vamos continuar lendo ainda, Tessalonicenses. Quando ele fala então desse homem do pecado, filho da perdição, homem vil, não é? Ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja objeto de adoração, ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se passar por Deus. Já pensou? O anticristo chega, resolve o problema do mundo, comida para todo mundo, e hospitais, padrão FIFA e tal, e daí se assenta lá no trono e diz, por que vocês não me reconhecem? Eu não falei que eu iria voltar? Primeira vez que eu vim, vocês me mataram. Quando eu os arranquei do Egito, vocês não creram em mim, se revoltaram, se rebelaram. Agora estou aqui pela terceira vez, vocês vão se rebelar de novo. Ele vai tentar se passar por Deus. E assim como esse danado desse Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a seguirem-no, olha, ele vai convencer a humanidade inteira, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Amém, né? Então ainda continua Paulo dizendo, sim, ele se opõe contra tudo, que é Deus, querendo se parecer Deus, e aí ele termina com algo tremendo. Não vos lembrais que estas coisas eu vos dizia ainda quando estava convosco? Pode estar dizendo, vocês não se lembram? Nós conversávamos sobre isso. Nós dialogávamos, eu lhes falava dos profetas. Nós conversávamos sobre isso. Olha, a primeira reação que eu tive, que não é uma reação o suficiente forte para mudar de posição, mas é para se pensar, é para abrir a mente, foi Paulo deixando a coisa muito diferente na maneira que ele faz. Mas daí eu li para o contexto. Na primeira, Paulo estava consolando pessoas, ele termina dizendo assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha, aquilo que vocês perderam, nós nos reuniremos de novo. Ali ele não estava preocupado com cronologia, com falar tempos.
ok? Depois nós vamos ver algumas coisas que ele falou ali que passam despercebidas pela gente, que vão nos ajudar. E depois ele fala dessa maneira, dizendo que não acontecerá iminentemente, não vai ser assim, precisa antes cumprirem-se algumas profecias, ok? E daí eu continuo buscando onde é que Paulo fala sobre essas coisas, e em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, eu vejo o mesmo Paulo, se incluindo agora entre os mortos, precisando ser ressuscitado. Olha o que ele diz. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Paulo dizendo que será ressuscitado. Senhor, estou vindo a ti com as minhas razões, eu preciso uma clareza maior. Vamos adiante. 2 Coríntios 4,14, Paulo repete isso. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Convosco é quem? Todo que estiver vivo e estiver lendo, né? Porque se morrer antes disso, vai ser ressuscitado pelo Senhor, estaremos todos juntos. Querido, é para se começar a pensar. Outro detalhe, Paulo conhecia muito bem as profecias, porque aqui mesmo, quando ele cita, a gente vai ver depois, quando ele cita sobre as trombetas, sobre o alarido, ele está citando Daniel, ele está citando Mateus 24, Jesus falando, ele está citando Apocalipse. Então, Paulo conhecia tudo, mas o Apocalipse? Como Paulo citando o Apocalipse? O mais incrível, Paulo fala as coisas que serão confirmadas no Apocalipse. Ele ainda não tinha o Apocalipse escrito nessa época. Fala de trombetas, fala de alarido, fala tudo, né? Por quê? De onde ele tirou? Revelação do Senhor? Sim. Mas também ele aproveitou as revelações que o Senhor deu aos seus servos, os profetas, antes dele. Então, ele vai lá para Daniel e ele sabe todas as coisas de Daniel. E ele vai para Jesus, que ele viu Jesus, e ele sabe todas as coisas que Jesus falou. Então, por exemplo, ele sabe que do templo, antes de Jesus voltar, não ficará pedra sobre pedra. Ele sabe que antes de Jesus vir buscar a sua igreja, que na época, não é? Ela era aquela mescla ali, pessoas recém se convertendo, pessoas sendo curadas, mas antes de Jesus buscá-la, havia necessidade de que não só o templo fosse destruído, havia necessidade de que o povo judeu fosse espalhado para a terra toda, para toda a terra. É verdade. Olha que coisa interessante. Então, Paulo, conhecendo isso, ele prestava atenção. Inclusive, ele via que Isaías tinha uma maneira muito interessante de descrever isso. Isaías 60, Isaías 66, ele escreve algo interessante para essa volta de Jesus. Ele diz que uma nação não pode ser criada num só dia, mas o meu Israel será criado em um só dia. Opa! Hoje que a ciência se multiplicou, basta apenas eu pegar ali o Google e você vai conferir que Israel foi uma canetada da ONU. Você verá os detalhes, você pode ouvir os discursos que houveram naquele dia, você pode ouvir a emoção das pessoas, você pode ouvir todos os irmãos, todos os filhos de Ismael, declarando guerra a Israel quando apenas já estava assinado. Declaramos Estado de Israel. Pá, guerra contra Israel. Você vai ver tudo isso. Você vai ver a inimizade que há entre o filho da serpente, lá de Gênesis 3,15, e o filho da promessa, o filho da mulher, né? Então, hoje nós podemos começar a perceber, e Paulo sabia. Um outro detalhe engraçado que Isaías falou. Como que Isaías vai conhecer avião?
Paulo foi arrebatado várias vezes, mas eu tenho certeza, Senhor, o Senhor pode fazer, usar o que o Senhor quiser. Mas eu arrisco dizer que eu tenho certeza que Deus não o levou de avião para lhe mostrar as coisas, né? Mas Isaías dizia assim, que haveria um momento que o povo judeu iria voltar para sua terra como pomba em seus pombais por entre as nuvens. Se você ler a história, os historiadores, naquela época, a cada 7 minutos aterrissava um jumbo 777 carregado de judeus de todas as partes do mundo. Interessante, né? Paulo conhecia isso e Paulo sabia que isso precisava acontecer antes do arrebatamento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas vamos continuar mais um pouquinho ainda estudando o que Paulo falou disso. Abra a primeira carta de Coríntios, capítulo 50, de 50 em diante. Paulo fala uma coisa interessante aí também. Preste atenção. Ele vai falar de cronologia, ele vai falar da trombeta, vai localizar a trombeta, dizer qual trombeta é. Mas será que não é a mesma trombeta? Eu, quando era pré-tribulacionista, a minha guerra era, esta é uma trombeta, a trombeta de Deus, e a outra é a 7ª trombeta. Não tire conclusões agora. Vamos ver aonde as trombetas serão descritas, tá bom? Vamos adiante. Aliás, agora vamos passar para tópico 2, o segundo tópico, né? Na realidade seria o terceiro tópico, porque o primeiro foi minha explicação, o segundo foi com esses versículos, e agora o terceiro tópico, aonde Paulo está preocupado com as escrituras que precisam se cumprir. Então, para iniciarmos esse terceiro tópico, vamos revisar rapidamente Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 4 agora. Paulo diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Outro termo que Paulo usa, que ele pega em Daniel, que ele pega em Isaías, que ele pega em Abacuque, que ele pega em Oséias, o dia do Senhor.